ficar em paz, faz ser bem melhor. Tem sempre um pouco mais, um sorriso traz, gesto de amor. Venha acrescentar, vem me ensinar, vem me transformar numa pessoa melhor. Vem sorrir nesse lugar, eu quero te mostrar o som do meu amor. Quem sente alguém maior nunca perde o sol, força interior. Venha acrescentar, vem me ensinar, vem me entregar, vem me transformar numa pessoa melhor, numa pessoa melhor. Vem ser melhor, vem ser melhor, vem ser melhor, vem ser melhor, uma pessoa melhor. Vamos então para a nossa preparação, gente. Boa noite, Zezé. Boa noite, pessoal que entrou durante a música. Boa noite, Fernando. Pessoal, Fernando do perfil Bom Chiquinho Espiritismo. Conteúdo de qualidade. Acompanhem o trabalho dele, tá? Vocês vão gostar. Deixa eu só trocar a música aqui, senão a gente vai dormir, né? Botar uma música de Niná aqui é sacanagem. Ainda mais durante a preparação, um momento de relaxar, um momento mais calmo. Botar uma música de Niná, nós estamos lascados. Vamos lá. Vamos fazer a nossa prece. Convido a todos para que nesse momento fiquem numa posição confortável, para que nesse momento nós possamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos à espiritualidade que já se faz presente, nos acompanhando desde essa preparação musical, acompanhando também o nosso dia. Vamos elevando esses nossos pensamentos, acalmando a nossa alma, ficando mais relaxados, mais preparados para o aprendizado da noite de hoje. Vamos sentindo a presença dos nossos mentores individuais, agradecendo por nos acompanharem ao longo desse dia, porque estamos juntos, né? Agora prontos para mais esse evangelho. Agradecendo a Ele também por sempre nos inspirar, nos proteger. Naqueles momentos que a gente tem mais dificuldade, que a gente roga em oração, agradecemos por estar lá. Vamos sentindo a presença também das equipes espirituais do Espírita Soul. Agradecidos por estarem sempre nos alertando em relação aos aprendizados, nos acompanhando também para que o trabalho
aqui no Instagram, pelas plataformas, nas redes sociais, sempre sejam as mais educativas e mais conectadas com o Espiritismo. Vamos sentindo também a presença dos mentores do nosso lar. Gratos a eles por prepararem todos os ambientes da nossa casa, para que nesse momento tenhamos a nossa casa pronta para o Evangelho. E se não estiver pronta, a gente nesse momento faz uma conexão com as equipes de limpeza, de proteção, de higienização, pedindo a eles que passem por todos os cômodos desde a entrada de nossos lares, retirando toda e qualquer negatividade que a gente tenha trazido durante esse dia, que outras pessoas também tenham trazido para o nosso lar ao longo desse dia, ao longo dessa semana. Que nesse momento essas equipes possam agir, retirando formas pensamentos, miasmas, todo e qualquer mal. Que eles possam queimar com suas ervas, com os seus incensos, todos esses males, os índios de Itaporãs, Brogotás, os presos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia. Gratidão a esses irmãos. Vamos vendo à frente da nossa casa Ricardo, com seus soldados, guardando e protegendo, pedindo a ele também que deixe um ou mais de seus soldados, guardando o nosso lar ao longo dessa semana, protegendo de tudo que não for permitido pelo Pai. Vemos o nosso lar envolvido em uma redoma, protegido de muito amor. E no seu topo, um farol reluzente se faz presente, uma bandeira branca e hasteada. E a espiritualidade, nesse momento, pode ver que em nossos lares é realizado um Evangelho no lar agora. Toda ela possa fazer presente com os irmãos necessitados dos ensinamentos da noite de hoje. E agradecemos as equipes do professor Eurípides Barçanufo, do Dr. Bezerra de Menezes, todas as falanges espirituais. Nos ligamos aos apóstolos, os primeiros cristãos, esses irmãos que deram o pontapé inicial para que o Evangelho pudesse estar aqui conosco, que com sacrifício, com dedicação, acompanharam o Cristo e mesmo depois da sua partida se propuseram a divulgar a Boa Nova. Gratos também a Paulo de Tarso, Maria de Magdala. Vamos chegando até as falanges espirituais da Nossa Mãe Maria de Nazaré. Agradecemos a nossa mãezinha por nos amparar nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, de dor. Nesse momento ela nos leva até o Cristo. Sentimos toda a amorosidade do abraço de Jesus. Nesse abraço, Ele absorve todas as nossas imperfeições, compreende que somos seres falíveis, mas em busca da nossa melhora evolutiva. E é com seu Evangelho, esse instrumento poderoso, que um dia chegaremos a alcançar o reino dos céus, a verdadeira felicidade. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos hoje aqui reunidos nesse momento, por termos saúde, a nossa família, pelas oportunidades, por tudo que somos, por tudo que temos. Somos gratos, Pai. E dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos aqueles que chegaram durante a nossa prece. Vamos lá, gente. Hoje a gente dá início a um novo capítulo. Boa noite, Fabi. Seja bem-vinda. Vamos dar início a mais um capítulo, que é o capítulo 23. Esse capítulo chama-se Moral Estranha. Esse capítulo é um capítulo que eu acho meio especial. É um capítulo diferenciado. Porque nele, Kardec toma um cuidado de esclarecer determinadas coisas. Dentro do Evangelho, do Novo Testamento, existem algumas expressões que podem, inclusive, gerar duplas interpretações, duplas, triplas. E, quando se gera interpretações dúbias, ela vai contemplar os egos, né, daquelas pessoas ao qual esperam uma informação diferente daquela que é colocada. Então, Jesus é amor, né? O Evangelho é amor. Disso a gente não pode ter dúvida. Tudo que for contrário a essa amorosidade do Cristo, a gente tem que observar, analisar. É exatamente o que esse capítulo faz. A moral estranha, tá? A gente vai estudar todos os itens dele, né? Todos os itens que eu digo, todos os subtítulos. E aí a gente vai ter uma nova visão se a gente tem alguma dúvida relacionada ao Evangelho. Então, o primeiro item é aborrecer pai e mãe. E eu vou fazer a leitura do item 1 e do item 2 e a gente já faz os comentários sobre ele, tá bom? Vamos lá. E muita gente ia com ele. E voltando, Jesus para com todos lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser o meu discípulo. Assim, pois qualquer de vós que não dá a mão a tudo o que possui, não dá de mão, né, a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e também 33. E o item 2 diz: o que ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Então, passagens semelhantes, né, em dois evangelhos, o de Lucas e também o de Mateus. Então, Jesus, nesse item 1 principalmente, né, acaba dizendo para a gente aborrecer nosso pai e nossa mãe. Aborrecer nossa família, aborrecer nossos filhos, irmãos e até a nós mesmos. Em prol do quê? De seguir Jesus. Então nós devemos aborrecer essas pessoas para que nós sejamos discípulos do Cristo. E se a gente não largar tudo isso, se a gente não aborrecer essas pessoas, nós não podemos ser discípulos do Cristo. Será mesmo que Jesus pediu
para aborrecer essas criaturas e a nós mesmos, mesmo a gente já tendo estudado, inclusive, que tem um capítulo dedicado a honrar o pai e a mãe, Jesus pediria para desrespeitá-los, todas essas pessoas, mesmo antes, tendo falado, né, em diversas oportunidades que nós devemos honrar pai e mãe. Vamos entender agora. Antes eu vou dar uma lidinha aqui, porque, deixa eu ver... A Tiúcia Oliveira comentou aqui: cada dia mais apaixonado nessa doutrina. Nunca participei de nenhuma reunião, mas comecei a ler os livros. Seja bem-vinda, hein, Tiúcia? Conta pra gente aí o que você começou a ler. Sugiro que você leia as obras básicas, é claro, né? Mas conta aí pra gente o que você começou a ler. Estava até conversando com algumas pessoas lá, ainda muito novinho. A primeira literatura que eu tive foi Violetas na Janela, né? Através dela e das histórias que eu já contei para vocês, né? As histórias que minha mãe lia os livros e me contava as histórias, também fui me apaixonando. Rafa, depois fala qual é a editora do seu evangelho. O uso da FEB e a linguagem do seu está mais simples. Talvez seja a edição, viu, Rafa? Vou te dizer que o meu evangelho, ele deve ter uns 20 anos, por aí. Ele é da editora Lake. Editora Lake. Mas ele é um evangelho antigo, tá? Na sua edição. Eu devo ter pelo menos ele há uns 20 anos, porque eu usava ele na minha evangelização de jovens quando eu comecei. Então, não consigo achar aqui o ano dessa edição, mas garanto que ela é velhinha. Novembro de 2002. 20 anos só. Precisa dizer, né, quantos anos eu tenho nessa brincadeira. Olha lá, Tiúcia lendo o Livro dos Espíritos. Maravilhoso, Tiúcia. É apaixonante o estudo do Livro dos Espíritos. E o Peninha: boa noite. Você poderia me indicar por onde começar, pelas obras de Kardec ou de Chico? Peninha, sempre pelas obras de Kardec. Assim, não existe uma regra clara. O ideal é começar pelas obras de Kardec. Eu acho que varia muito de como a gente não pode colocar isso, né, para que todas as pessoas na mesma régua. Vai muito de cada um. Eu te digo que quando eu comecei a estudar, se eu não tivesse começado pelos romances, e eu digo que foi Violetas na Janela, depois os romances da Zíbia, aí entrei nos romances de Emmanuel, né? Se não fosse esse caminho, talvez eu não teria me conectado tanto, porque quando eu era mais novo eu não gostava muito dos livros de estudo, tanto que eu tentei ler alguns livros mais profundos e não conseguia. O próprio Paulo Estevão eu tive dificuldades para ler no começo, então acabei lendo ele quando já tinha um pouco mais de bagagem, já entendi um pouco mais da doutrina. Não é um livro fácil, né? Mas é um livro maravilhoso. Mas acho que cada um tem o seu tempo. Então, assim, tenta pelo Livro dos Espíritos, que é o pontapé inicial, o ideal. Porque lá está toda a base da doutrina. Toda a base está lá. E aí, se você conseguir, toca o barco, lê ele até o final, você vai entender a doutrina de cabo a rabo. Depois vai lendo os demais livros de Kardec. Aconselho ler também Leon Denis, né? Tem muitos livros esclarecedores. E aí você pode acompanhar muitas das psicografias romantizadas. São, digamos que elas muitas vezes acabam mostrando tudo aquilo que a gente lê no Livro dos Espíritos, né? Romantizado. E é muito legal porque a gente visualiza. Então, quando a gente vê novelas, que nem A Viagem, a gente vê filmes, que nem Ninguém é de Ninguém, romances, né? O Nosso Lar, mostrando o mundo espiritual, é o Livro dos Espíritos visualmente, né? Mostrado na prática pra gente, exemplificado. Então, varia de cada um, tá? Tenta o Livro dos Espíritos, eu acredito que é o primeiro caminho. Se não der, vai para os romances e depois, com o tempo, você retoma
literatura mais estudada, que são os livros de Kardec. Você pode também procurar pela Viagem Espírita, que é um livro de Kardec que conta as viagens que ele fez com as observações que ele fez. E tem coisas da Viagem Espírita que você encontra também na Revista Espírita. A Revista Espírita também, de Kardec, é outro caminho, se você gosta desse caminho mais romantizado. Não vai trazer romances, vai trazer histórias mesmo. Kardec conta histórias, principalmente ali na Revista Espírita, das experiências que ele teve com as questões mediúnicas, com os médiums, com todos os fenômenos ligados ao espiritismo, tá? A Rosana tá falando que o livro dela tem 25 anos. Ganhou de mim, Rosana. Caramba, eu achando que o meu era velho. Se alguém tiver mais que 25 aí, fala para nós. Vamos fazer um leilão de evangelhos antigos. A Fabi comentou, eu tenho um pouco mais de 1 ano e meio de doutrina. Estou engatinhando ainda. Ó, Fabi, mas apesar de ser nova, você tem bons conhecimentos. Vamos estudar Paulo Estevão. Rosana está comentando aqui. Seria maravilhoso, hein, Rosana? Seria maravilhoso. Vamos pensar no caso. Vamos pensar. A Rose, meu primeiro livro foi Laços Eternos. Maravilhoso, né? Da Zíbia. E é isso aí. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, que senão a gente vai fazer uma live só sobre literatura espírita. Não é ruim, viu? Não é uma má ideia. Mas não é o nosso foco agora. Vamos dar continuidade. Item 3. Certas palavras, aliás muito raras, contrastam de maneira tão estranha com a linguagem do Cristo que instintivamente repelimos o seu sentido literal, e a sublimidade da sua doutrina nada sofre com isso. Ou seja, então, vamos lá. O que Kardec acaba trazendo aqui? Que existem algumas palavras que vão trazer determinados sentidos para a linguagem. Existem várias possibilidades de determinadas palavras terem um significado e a gente compreender ou interpretar de uma forma equivocada. É isso que Kardec está trazendo aqui. E que nós instintivamente acabamos repelindo determinadas palavras. Então Jesus está falando aqui para a gente aborrecer o pai e a mãe. Vamos entender o que significaria isso para depois a gente absorver o contexto completo da expressão ou mesmo do significado da palavra, para que ela não afete o que Jesus quis dizer naquele momento. Então, dando continuidade, escritas depois da sua morte, desde que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, a vida de Jesus, podemos supor que nesses casos o fundo do seu pensamento não foi bem traduzido, ou ainda, o que é menos provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma vez, para que os copistas o reproduzissem como se vê com frequência nos fatos históricos. O Evangelho foi escrito em hebraico, língua ali que o aramaico, né? Jesus falava o aramaico. Primeiro os Evangelhos eram escritos ali em hebraico. Aí ele passou para o grego. Aí do grego ele passou para o latim. Do latim passou para as línguas de origem latina, e aí cada uma vai trazer a sua interpretação. Daqui a pouco eu vou trazer mais observações em relação a isso. A palavra odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e sua mãe, está nesse caso. Então, Kardec está dando um exemplo aqui da passagem de Lucas. Ninguém teria a ideia de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, inútil discuti-la ou tentar justificá-la. Primeiro seria necessário saber se ele a pronunciou. E, em caso afirmativo, se na língua em que ele se exprimia essa palavra tinha o mesmo sentido
que a nossa. Nesta passagem de João, aquele que odeia a sua vida, neste mundo a conserva para a vida eterna. É evidente que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. Aí tem uma nota de rodapé, diz o seguinte: no original francês, o verbo empregado é odiar. Já tem uma mudança ali no original francês. Motivo porque o mantivemos no texto de Kardec. Então, foi traduzido odiar em francês e ficou assim em português também. O texto evangélico acima reproduzido não é tradução do francês, mas da nossa tradução clássica da Bíblia, de Figueiredo, que emprega o verbo aborrecer. Então, eu li aborrecer porque eles não puxaram do texto original que Kardec acabou colocando ali, baseado no latim, no francês. Então, ele pontua as possibilidades que a palavra tem de poder significar para cada um de nós. A língua hebraica não era rica e muitas das suas palavras tinham diversos significados. É o que acontece, por exemplo, com aquela que, no Gênese, designa as frases da criação e servia ao mesmo tempo para exprimir um período de tempo qualquer e o período diurno. Disso resultou, mais tarde, a sua tradução pela palavra dia e a crença de que o mundo fora feito em 6 dias. Então, fazer uma pausa aqui, fazer uma compreensão aqui histórica. É até a título de curiosidade. Então, por que nós falamos que a semana tem 7 dias? Porque a palavra que significa dia, para os dias feitos, é a mesma do dia do período diurno. Então, eu gosto de brincar com as pessoas. Eu gosto de dizer bom dia de manhã e gosto de dizer à tarde, à noite. Eu gosto de dizer bom dia em qualquer horário para as pessoas. Não, mas agora é boa tarde. Não, o dia não tem 24 horas. Então, o dia tem 24 horas e o período diurno, as duas palavras que têm concepções diferentes na nossa língua, no hebraico significavam a mesma coisa. E então isso acabou se passando para as demais interpretações e traduções ao longo da história e ficou com a mesma palavra para as duas coisas. O mesmo acontece com a palavra que designa um camelo e um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo e que foi traduzida por camelo na alegoria da agulha. Então, quando a gente volta lá, que é mais fácil passar pelo camelo, na verdade era uma agulha. E tem outras traduções que diz que era um espaço também que tinha esse mesmo nome, um espaço bastante estreito. Então a gente não tem essa compreensão das línguas e acaba caindo nessa falha, às vezes até de um julgamento. E aí a gente lembra, então traduzindo aqui, o odiar, a expressão odiar, que está no texto francês, que foi colocado pela nota do tradutor aqui, que no caso, o tradutor da minha versão é o J. Herculano Pires, ele coloca aborrecer. E o significado, o sentido da palavra odiar é dar a preferência. Então, olha como a gente tem essa gama de possibilidades para uma só palavra, ou às vezes uma expressão. É necessário ainda considerar os costumes e as características dos povos que influem na natureza particular das línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras nos escapa. De uma língua para outra, a mesma palavra tem um sentido mais energético ou mais ou menos energético. Pode ser numa língua uma injúria ou uma blasfêmia e nada significar, nesse sentido, em outra, conforme a ideia que exprima. Numa mesma língua, as palavras mudam de significação com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento.
e, para ser exata, faz-se por vezes necessário a empregar não os termos correspondentes, mas outras equivalentes ou circunlóquios explicativos. Então, a gente mesmo aqui no nosso país gigante, um país tamanho continental, a gente não tem dentro de cada região e até mesmo dentro de cada, não só de cada região, mas de cada estado, uma língua, um dialeto, uma gíria específica. Se a gente pegar dentro do Sudeste só, a gente pega lá o mineiro, o paulistano, né, capital, e o carioca, carioquês. Então nós temos 3 sotaques completamente diferentes e cada um tem a sua peculiaridade. Temos outro no Nordeste, temos outro na região Sul e assim temos também na região Norte. Então cada um dos lugares acabam trazendo o seu significado. É que nem quando a gente brinca, né? É bolacha ou biscoito? E tem tantas outras brincadeiras que a gente mesmo vê nas redes sociais da nossa própria língua, e isso dentro de um único país, num assunto teoricamente contemporâneo. Imagine só buscar dentro da história. Isso aqui tem mais de 2000 anos, gente. É muito tempo para a gente ter. E a nossa rica linguíssima, a nossa língua é riquíssima. Tem essa também, né? Tem uma variedade, uma gama incrível de palavras que tem mais de um significado. Vamos ler aqui, tem uma notinha. Eu vou ler ela aqui. Non odite em latim, kai ou misei em grego. Não quer dizer odiar, mas amar menos. Exprime ainda melhor, pois não significa apenas odiar, mas também amar menos, não amar igual ao outro. No dialeto siríaco, que dizem ter sido mais usado por Jesus, essa significação é ainda mais acentuada. É nesse sentido que ele é empregado no Gênesis, capítulo 29, versículos 30 a 31. E ele usa o exemplo aqui. E Jacó amou também a Raquel, mais que a Lia e Jeová, vendo que Lia era odiada. É evidente que o verdadeiro sentido nesse passo é menos amada, e é assim que se deve traduzir. Em muitas outras passagens hebraicas e sobretudo siríacas, o mesmo verbo é empregado no sentido de não amar tanto quanto o outro, e seria um contrassenso traduzi-lo por odiar, que tem outra acepção bem diferente. O texto de Mateus resolve, aliás, toda a dificuldade. A nota de M. Pesani. Essas observações aplicam-se especialmente à interpretação das Santas Escrituras e, em particular, aos Evangelhos. Se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, ficamos sujeitos e enganados a enganos sobre o sentido de certas expressões e de certos fatos, em virtude do hábito de interpretarmos os outros de acordo com as nossas próprias condições. Assim, pois, é necessário não dar a palavra odiar ou aborrecer, a acepção moderna, que é contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Então, quando a gente pega esses textos, muita coisa a gente tem que analisar, né, antes de fazer qualquer pré-julgamento. Cultura, os hábitos sociais, tudo isso a gente tem que considerar e tem que levar, né, para o papel. Eu falei dos nossos sotaques. Eu estava puxando aqui nas redes sociais dois casos aí falando de cultura, que pra gente fala assim, nossa, mas que estranho. Um deles, eu vi um vídeo da Ana Vitória anteontem, a dupla, né, as meninas que cantam, e elas estão num show no Sul. E aí elas falam assim, pessoal, hoje aqui na plateia temos o aniversário de fulana e fulana de tal, vamos cantar parabéns para elas? E elas
esperavam que o público cantasse parabéns pra você. E aí, para surpresa delas, eles começaram a cantar assim: parabéns, parabéns, saúde, felicidade, e continuaram essa música. Aí elas ficaram olhando com uma cara de interrogação, tipo, o que eles estão cantando aqui? Por quê? Os gaúchos cantam um outro parabéns também. E elas acabaram ficando ali meio abobadas e depois gostaram, agradeceram, falaram que iam adaptar, tal. E tem versos muito bonitos nesse Parabéns Gaúcho. Então você vê o choque de culturas que a gente tem, e é uma coisa contemporânea. Outra coisa, a gente estava num grupo, nosso grupo do estudo do Livro dos Médiuns, alguém colocou lá, se a Camila estiver no grupo ela vai lembrar, alguém colocou lá o post de que na Indonésia, não sei se é especificamente uma tribo, eles têm o hábito de desenterrar os mortos em estado de putrefação mesmo e comemorar com eles. Eu não lembro exatamente a situação. Aí a gente, meu Deus do céu, que coisa é essa, né? Não é um hábito nosso, mas para eles é algo cultural, é algo histórico. Então a gente tem que botar na ponta do lápis. Resumo da ópera. O que Jesus quis dizer com a frase? Antes de dizer o que Jesus quis dizer, vamos ler aqui o que o povo está falando, que vocês estão tagarelas hoje. Fabi também é que nem eu, dá bom dia para todo mundo a qualquer momento do dia. A Rosana falou que no evangelho dela está escrito amar menos, que fica mais compreensível. E no da Fabi está escrito menos amada. Agora eu quero saber qual é a versão de vocês. Peninha, Rafa, você não teria um projeto para estudo para o Livro dos Espíritos? Peninha, a gente participou, fez um Livro dos Espíritos o ano passado. Foi um grupo fechado, né? Um grupo aberto, que se tornou fechado a hora que o estudo começou, com outros perfis, e durou durante um ano e meio. Um ano, acho. Não lembro agora. Mas eu não pensei em nada, não. Acho que a gente tem que... Já fizeram a proposta do Paulo Estevão, agora do Livro dos Espíritos, mas acho que é uma boa. Acho que a gente pode fazer um estudo aberto, e quem quiser participar, que nem a gente faz o nosso evangelho, né? Quem sabe? Vamos pensar em alguma coisa aí. A Rosana, aqui no Nordeste temos vários. Cada estado tem um sotaque e uma forma de falar com suas peculiaridades. Exatamente. Isso também, uma só região, né? A tia Márcia tá aí, o pessoal lá da Indonésia que comemora e tira as fotos com os mortos aí. Ela tá no grupo, ela sabe. Ela acompanhou a postagem. É desesperador vendo as imagens. Mas não faz parte do nosso hábito, a gente vai achar estranho mesmo, né? Então, no resumo da ópera, Jesus quis dizer o quê? Que o mais importante é segui-lo. Dar a preferência a Jesus, não escantear as demais pessoas, as demais situações e a nós mesmos, né? Não está falando para a gente abandonar, para a gente odiar. Ele está falando para a gente dar preferência, sem dispensar o amor à família e aos nossos próximos e também à nossa vida. Na verdade, olha que reflexão legal. Com Jesus, nós amaremos mais a nossa família. Com Jesus, nós cuidaremos mais da nossa vida. E é uma verdade. Quando a gente estuda, quando a gente busca a religião, a gente dá muito mais valor. Por que a gente dá mais valor? Porque nós entendemos o sentido da família, o sentido das coisas, o sentido da nossa vida. Pegar a cruz e carregar fisicamente e ir atrás de Jesus não é exatamente seguir Jesus. Vou botar o evangelho debaixo do braço e vou ficar pregando, né, em todos os cantos aí. Não é. A gente tem que viver como Jesus viveu. Jesus também não pegava o evangelho e ficava pregando, não. Ele pregava nas horas que tinham que ser pregadas. Ele pregava no momento de discussão,
ele mostrava a importância de Deus, a importância da vida. Ele pregava no momento em que os fariseus ali estavam em polvorosa com determinados assuntos. E ele pregava nos momentos em que se tinha que pregar. Hoje nós vamos lá no alto do monte e nós vamos falar sobre a vida, sobre Deus. Viver com Jesus. Nós temos que viver com Jesus. E com Ele, para a gente viver com Jesus e viver com Ele, nós precisamos de uma coisa muito sagrada. Aquela que Emmanuel falou para Chico 3 vezes: disciplina, disciplina, disciplina. A gente precisa também de abnegação, porque nós precisamos nos desprender de algumas coisas. Nós precisamos também de dedicação, porque se a gente não persistir com amor, a gente desiste, né? A pergunta que eu faço para todos nós agora é: nós estamos preparados para seguir com Jesus? A gente tem que dar o nosso melhor para isso, né? E agora a gente já tem um pouco de ciência do que é, das coisas que envolvem a nossa vida material, das coisas que envolvem a nossa vida espiritual. Nós temos um pouco dessa percepção, não é verdade? Nós estamos prontos. Jesus nos quer com Ele, mas quanto mais pronto nós estivermos, melhor discípulos nós seremos, não é verdade? Então, assim, a gente também não precisa ficar se imaginando que em sofridão. Meu Deus, eu preciso ser como Jesus, eu preciso fazer como Jesus, e eu não consigo. Cada um tem seu tempo. A gente não pode se martirizar. A partir do momento que a gente já tem a percepção, a gente vai de degrau em degrau. Então, a gente, uma hora, vai estar pronto para ser cada vez mais qualificado como discípulo. Isso não impede da gente continuar fazendo as nossas boas ações, da gente continuar tentando dar o nosso melhor. Tem 2 exemplos aqui. A gente não pode ser desprevenido como um rei que sai para a guerra, mas não conhece o seu adversário. Assim como nós não podemos ser como um construtor que vai construir uma ponte e aí chega na hora, não calculou direito, não calculou quanto ia gastar e a obra não saiu. Para seguir Jesus é a mesma coisa, porque senão a gente vai ficar apanhando, porque a gente não está pronto do jeito que a gente gostaria de ser, mas a gente já tem um preparo. Então, para realizar as tarefas, a gente precisa dedicar o quê? Amorosidade, muita amorosidade. A intenção está acima de tudo, né? E assim também é com o perdão, com todas as outras virtudes que nós ainda não temos no nosso coração, mas que nós estamos em busca de conquistar, em busca de muito trabalho individual, almejar. E aí a gente, almejando, a gente busca para a conquista. E depois que a gente conquista, a gente vai para a prática constante. Então quem ama com Jesus é livre das condições. Quem ama com Jesus é livre das circunstâncias. E quem ama com Jesus é livre de pessoas. E ele não é livre de pessoas porque eu não preciso de pessoas para a minha vida. Não. Ele é uma pessoa que é desprendida. A gente tem a necessidade das outras pessoas porque a gente precisa viver em sociedade. Mas a gente não vive exclusivamente por elas. A gente tem que viver com elas, auxiliando elas. Beleza? Mais uma lição aqui concluída. Hoje vocês falaram bastante, hein? Quer dizer, escreveram. E aqui tivemos sucesso total aqui na nossa transmissão. Está rolando até agora. Muito bom.
Tô feliz. A Dina já colocou aqui alguns nomes, né? Vamos para as nossas vibrações. Vamos fazer as nossas preces em prol daqueles que amamos e daqueles que são nossas dificuldades também. Não é verdade? Ô Dayan, saudade, meu irmão. Bom te ver por aqui. Vamos lá, pessoal. Então vamos mais uma vez elevando os nossos pensamentos junto com a espiritualidade, imaginando o nosso corpo envolvido em muita energia positiva, em muita amorosidade. Essa energia fica girando ao nosso redor. E vamos sentir ela saindo de nós pelo topo das nossas cabeças, pela palma das nossas mãos. Essas boas energias vão sendo absorvidas pela espiritualidade presente. E os nossos irmãos vão direcionando para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam. Por aqueles que se encontram em guerras, vivem em desastres naturais, e para aquelas criaturas que vivem em fome, vivem na miséria. Vamos vibrando pelo Brasil, por essa pátria bendita. Vibremos pelas capitais, pelos dirigentes do nosso país, por Brasília, por toda a classe política. Vamos vibrando as pessoas que estão nas ruas, que não têm família, que estão abandonados, que elas possam sentir essa amorosidade, esse carinho através dessas boas vibrações, abraçando essas criaturas, acolhendo. Vamos vibrando as crianças nos orfanatos, os idosos nos asilos e os encarcerados nas prisões. Vibremos as pessoas doentes em seus lares, seus cuidadores. Vibremos aquelas pessoas que sofrem qualquer tipo de violência doméstica. Vibremos aos hospitais, aos leitos de UTI, os profissionais da saúde. E vamos vibrando muito amor aos nomes colocados para a vibração essa noite. Vamos vibrando pela saúde física e espiritual da família Maia Ribeiro, a Edna, o Edson, a Edilene, Esmeraldina, o Lauro, a Cecília Cristal e a Jéssica Lamounier. A família Mota e Pinto da Silva, pela saúde de Pedro Rodrigues Mota, para Enércia Monteiro dos Santos, a Carlos Eduardo Costa Cambuí, Mônica Cardoso Felácio e Hugo Alexandre Cardoso Felácio, para Caroline Marcele Estimes, para Hélio Rama, Edith Perini, Denise Rama, Cíntia Rama e Diego Rama, a toda a família Riegre Balbino, pelos desencarnados Maria de Lourdes Bertelli Marim, Sidney de Lima Batista, pela paz e saúde da família Marim, a família Batista, a família Vaz, a família Bertelli, a família Fontanello, a família Marco, ao Alfredo Magalhães, ao Diego Magalhães, ao José Neto, ao Carmelito, Dilma, Natanael, Norma Soledade, Terezinha Soledade, William Góes, Lourival Oliveira e Denival Santos, a Bruna, a Lenir, Tadeu Fabiana, Tiago, Roberto, Soraya, Carla, Daniele e aos desencarnados Gil, Gustavo, Suzana
Ida, Garibaldi, Ataíde, Elazir e Gilberto. A Maria de Fátima Ribeiro e família. A família Bonacim, a família Ferreira Rosa, a família Palmeiro, pela saúde do pequeno Murilo de 66 dias e pelo desencarnado Tarley Rosa. Ao Alberto Jorge, a Nádia Soledade, a Anita Soledade, a Marina Soledade, ao Marcelo Almeida, a Cremilda Magalhães, Priscila Egli e Elane Carvalho. A Maria Artemis Amaral da Silva e família, Eumano Menezes e família, Patrícia Felizardo e família, Divanda Oliveira e família, Alisson Ferreira e família e André Torres e família. A Almira Carvalho, por Marina e família, Rosilda e família, Rita de Cássia, pela família Andrade, por Margarete e família, Geraldo Thompson, Jorge Ricardo Vasconcelos e por toda a sociedade. A Morgana Rama e a Larissa Rama. Ao desencarnado Evandro Rodrigues da Silva. Peço vibrações também a Neuza de Oliveira, a Anderson de Oliveira, a minha mãe Matilde, a minha esposa Juliana, minha filha Alice, a Clínica Fecundar e a Elaine Cordeiro também. E pelos desencarnados, Maria do Socorro, Jorge dos Santos, Jailza Andrade, por Arlindo Bezerra da Silva e todos os seus familiares, Guiomar Nogueira e Arnaldo Vasconcelos, também por Dora, Alzira e o senhor Luiz. E assim vamos imaginando todas essas criaturas envolvidas em muita luz, recebendo carinhosamente essas vibrações. Vamos pedindo também para a espiritualidade que nós possamos nos beneficiar dessas boas vibrações através da nossa noite de sono, que as nossas energias possam ser recuperadas ao longo do nosso descanso. Pedimos que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes fluidifiquem as águas que tenhamos deixado, que nelas possam ser colocados os fluidos necessários para a nossa recuperação física, emocional, espiritual. E vamos deixando uma vibração especial para que a espiritualidade nesse momento possa levar aonde for necessária. E agradecemos mais uma vez ao Pai, pedindo que cuide de nós ao longo dessa semana, que nos envolva em seu amor, através de uma proteção especial ao nosso redor, envolvendo-nos e nos livrando de todo e qualquer mal. Que possamos deixar essa proteção, manter essa proteção fortalecida com os nossos bons pensamentos, com as nossas boas palavras, com as nossas boas atitudes. E que possamos estar aqui reunidos mais uma vez no próximo domingo. E assim encerramos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, gente. Obrigado pela companhia. Gratidão pela presença de todos. Mais uma noite especial. Espero encontrá-los no próximo domingo. Uma ótima semana para todos. Beijo no coração e até lá.